Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bernardo, eu sou piloto de avião e professor e hoje eu quero conversar com vocês sobre circuito de tráfego. Vocês sabem o que é circuito de tráfego, para que ele serve, como ele funciona, quais são as exceções? Então, circuito de tráfego é basicamente um circuito em volta ali do aeroporto, em forma de retângulo, e ele serve para os aviões chegarem de forma visual e se organizarem, porque senão seria um caos, cada um ia chegar num ponto e aí ia ficar uma coisa bem caótica. Em aeródromos bastante movimentados ou em aeródromos até que não tenham nenhuma publicação, os circuitos de tráfego eles são bem importantes para organizar o fluxo de tráfego aéreo e para ninguém se perder. E eles têm algumas nomenclaturas que eu acho interessante apresentar para vocês. Então, essencialmente, vamos imaginar que a gente decola, vai fazer um circuito e pousar, e depois a gente imagina um voo em rota. Logo depois da decolagem, a gente mantém o eixo de decolagem, ou seja, mantém a direção da pista. Depois de uma certa altitude, que é a altitude ali de segurança, a gente vai sair do eixo da pista, livrar o eixo da pista, e a gente vai curvar à esquerda. Logo depois, a gente vai ingressar na perna do vento. Então, o que é essa perna do vento? É basicamente o vento vindo de trás. Agora a gente está na direção oposta ao pouso, voando paralelo à pista. Então, a gente está olhando a pista ali do nosso lado, voando paralelo ali, só que com o vento batendo agora atrás da gente. Com vento ideal, né? Com vento teórico. E aí, logo depois, quando a gente chegar ali mais ou menos na cabeceira da pista, a gente já pode reduzir o motor, fazer o check de pouso e tudo mais. Aí a gente vai começar uma curva à esquerda e aí a gente vai entrar na perna base, que é basicamente uma perna perpendicular à perna do vento e à pista de pouso. Você já está com a pista ali na sua esquerda, olhando ali para a pista para virar, para pousar. E depois a gente tem a perna final ou reta final, que é quando você já está virando à esquerda ali, vai alinhar com a pista e aí você já vai pousar. Então você está com a pista reta para você, já com o vento ali na sua direção e tudo mais. Essas são as pernas principais, mas quando a gente está em voo de navegação, existem ainda duas pernas. Existe a perna contra o vento, que é basicamente como se fosse você voando sobre a pista, contra o vento mesmo, só que você está no ar. Dependendo da região que você chega quando você está num voo de navegação, você vai precisar ingressar na perna contra o vento. Até para ver como está o circuito, para ver onde está a direção do vento e tudo mais. Então você ingressa na perna contra o vento, que ela é paralela à pista, na direção contrária ao vento. Ou seja, na direção que os aviões estão decolando. E aí, depois você curva à esquerda, como se fosse uma base, mas não é a base porque a pista está pousando lá do outro lado, e aí você tem a perna de través, que é uma perna perpendicular à pista em uso, entre a perna contra o vento e a perna do vento. E reparem que tudo que eu falei de curvas para a esquerda. Por que curvas para a esquerda? Esse é o circuito que a gente chama de circuito padrão, tá? São um circuito realizando curvas para a esquerda. Eu acredito que por causa do posicionamento do piloto na esquerda, melhor visualização, não sei o motivo exato das curvas para a esquerda, mas esse é o circuito padrão de tráfego. E a gente ainda tem o circuito não padrão em alguns aeródromos que tem algumas limitações de montanha ou outro aeródromo próximo, e aí você precisa deixar os aviões só de um lado do aeródromo e tudo mais. Então, os circuitos não padrão são curvas para a direita e os circuitos padrão são curvas para a esquerda. Então, essencialmente, o circuito de tráfego é isso. Ele serve para os voos visuais, para organizar o fluxo de tráfego. Para aeronaves a pistão, que são as aeronaves básicas de instrução, a gente mantém o circuito de tráfego a mais ou menos 1.000 pés ali de elevação da onde você está voando. Não são 1.000 pés em relação ao nível do mar, são 1.000 pés do solo. Então, por exemplo, em Juiz de Fora, o aeroporto é a 3.000 pés, então a gente voaria ali a 4.000 pés. E aeronaves maiores, aeronaves a jato, com motores a reação e tudo mais, a gente voa a 1.500 pés. A gente voa 500 pés a mais. Helicóptero a gente voa 500 pés, mas então, no caso de Juiz de Fora, como eu falei, a gente voaria a 4.000 pés. Só que lá acontece uma exceção, que é uma coisa que pode acontecer. Em aeródromos com circuitos mais complexos ou mais presença de tráfego aéreo, a gente pode ter um negócio que chama carta VAC, VAC, que são as cartas de circuito de tráfego, basicamente. E aí, nessas cartas, a gente pode ter exceções à regra. Por exemplo, em Juiz de Fora, a gente não faz o circuito a 4.000, a gente faz o circuito a 4.100, porque é o que está publicado na carta VAC. A carta VAC também vai dizer pra gente se o circuito vai ser padrão ou se vai ser não padrão. Se não tiver nada publicado, aí você vai voar circuito padrão e você vai voar a 1.000 pés acima do terreno. Se tiver publicação, aí você vai seguir o que está publicado. Tem lugar que vai falar para você voar acima, mas é restrito ali a uma determinada altitude. E basicamente é isso em relação ao circuito de tráfego. Vamos fazer um circuito de tráfego no simulador para vocês verem como funciona. Estamos voando aqui na região de Juiz de Fora. Vou mostrar para vocês como que é mais ou menos quando a gente ingressa no circuito.
Então, tecnicamente, a gente tem que ingressar 45 graus. O aeroporto está aqui na minha proa agora. Não sei se vocês conseguem ver, mas ele está aqui, ó. Esse azulzinho aqui é o hangar lá da escola. E a gente está pousando daqui para cá. Então a gente vai ingressar na perna contra o vento. E aí eu vou descer aqui os 4.100 pés, que é o que está publicado lá na carta de Juiz de Fora. Então, ó, cheguei mais ou menos próximo ao circuito. Eu vou fazer um circuito padrão. Então, a primeira curva vai ser para a direita, depois todas as outras vão ser para a esquerda. E aqui a gente ingressou na perna contra o vento, ou seja, o vento está vindo tecnicamente agora mais ou menos pelo nosso nariz ali do avião. Então, estou com a pista aqui na minha esquerda, ingressando na perna contra o vento. E uma dica boa para quem está fazendo circuito é colocar a pista mais ou menos no meio ali do montante. Deixa a gente nivelar aqui para vocês verem. Ó, a pista está no meio do montante, mais ou menos aqui. Então é uma distância boa que você está em relação à pista ali no circuito de tráfego. Então, chegamos aqui na perna contra o vento. Agora a gente vai curvar à esquerda, a gente vai ingressar na perna de través. Então, vamos lá para a perna de través. Só, ingressamos aqui na perna de través, aí a gente consegue ver a pista reta lá. Deixa eu descer só. Agora a gente vai ingressar na perna do vento. Deixa eu já descer para a altitude do circuito. Isso, livre, perna do vento, então a gente curva à esquerda. Então, ó, pessoal, como eu disse para vocês, a pista mais ou menos ali no meio do montante é uma boa distância que a gente está em relação à pista e o circuito vai estar cravadinho. É sempre bom a gente fazer o circuito mais retangular possível, que a gente consegue, ou seja, não ficar fazendo umas curvas infinitas e pegar algumas referências. Então, por exemplo, esse morro aqui, que destaca um pouquinho mais no horizonte, é uma referência para quando eu estou na perna do vento dessa pista aqui que eu estou me aproximando. Então é sempre bom a gente ter essas referências para a gente não se perder. Não é legal a gente ficar olhando bússola, não. É mais nas referências mesmo. Então esse morro aqui seria uma boa referência para a gente. E aí, ó, tô chegando aqui no través da minha cabeceira, que é do lado ali da cabeceira mais ou menos. Aí eu começo meus preparativos para o pouso. Então Land Light Zone, Carburet Open, Mixture Fluid e Flap Set, né? A gente vai buscar aqui os 70 nós, compensa o avião. Então aqui a gente estava na perna do vento agora, ó, tá tudo livre e tal. Agora a gente vai ingressar na perna base. Deixa eu buscar lá os 70 nós. Ó, a pista tá pra cá, ó. A gente tá até um pouco longe. Vai acabar dando um pouquinho de motor. Então aqui agora a gente está na nossa perna base. A gente está perpendicular ali à pista. E a última perna que a gente vai ingressar vai ser na final, para a gente realizar nosso pouso. Então esse é um circuito completo, desde a perna contra o vento até pousar no aeroporto. O que pode acontecer na real é a gente ingressar já na perna do vento para pouso. É um pouquinho mais tranquilo. Então, ó, a pista está quase alinhada. Vamos alinhar aqui com a pista. Ainda está um pouco baixo. E aí, uma diquinha para quem está aprendendo a pousar também. Quando eu estou baixo, eu controlo com o motor e não com manche. Se eu puxar esse avião aqui, a gente ia estolar e cair. Então não adianta eu controlar com o motor. Com o manche, na verdade, tem que ser só com o motor. Ó, tem uma passadinha aqui do eixo. Eu vou buscar o eixo aqui. E aqui, pessoal, a gente está na final. Então, na final agora já é os preparativos finais aqui para o pouso. Se precisar da flap, precisa da flap. Como a gente veio baixo, não precisaria da flap. Agora a gente está bem na rampa aqui. Talvez a gente dê um pouquinho mais de motor. Mas ó, tô bem na rampa. O papo tá todo branco, mas eu tô bem na rampinha, tá certinho. Pelo que o avião tá descendo, ó, agora a gente achou o papo. Só que o papo já é baixo pra caramba. Então, ó, vou dar até um motorzinho pra gente recuperar esse pouso. Agora alinha com a pista.
busca o eixo com os pedais, ó, sai um pouquinho, aí busca os pedais, dá um motorzinho pra gente não despencar. Agora é só ajeitar pro pouso. Deixa ele voar sobre a pista, vai puxando o nariz, dá uma flutuadinha, flutua demais. Pronto. Deu uma bela de uma flutuada, mas tá bom, tá justo. Então, espero que vocês tenham entendido essa questão das pernas. Vou parar aqui na pista mesmo. Espero que vocês tenham entendido essa questão das pernas. Vou deixar escrito na tela onde era cada perna. E qualquer dúvida que vocês tenham, pode comentar aí se vocês não entenderam alguma coisa, ou enfim, se ficou alguma coisa faltando. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário, compartilha com alguém que você acha que vai gostar. E valeu!